Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx. E hoje para a gente aprender um método inteligente de criar agrupamento de dados usando um componente chamado Tile. Bora lá aprender comigo? Bom pessoal, aqui ó, mais uma vez vocês em minha tela. Falando com você que está chegando a primeira vez no canal, quer conhecer um pouco mais sobre Alteryx? Tem uma playlist aqui completa, tem um vídeo aprendendo Alteryx do zero, se você ainda não sabe mexer. Tem vários componentes, são mais de 40 vídeos até este momento, né? Se você ver mais para o futuro vai ter muito mais. E aí você consegue aprender no detalhe cada um dos componentes, tá bom? E antes da gente continuar, se você aprender e de repente você quer implementar aí na sua empresa e não sabe como fazê-lo, entre em contato aqui, tem um link do Cláudio, que a gente coloca aqui na descrição do vídeo, que é só entrar em contato com ele que a gente libera um trial aí para você na sua empresa, tudo bem? Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Então olhando para a nossa tela, pessoal, hoje a ferramenta, o componente que a gente vai aprender, né, ferramenta, porque eu faço tradução livre, que é tool em inglês, né? O componente que a gente vai aprender está dentro dessa aba de preparação. Dentro da aba de preparação, a gente tem uma série de componentes que transformam os dados, né? Eles transformam de um jeito que eles modelam, preparando para uma base final. E aqui, essa aba ela é segmentada pela cor azul, né? A gente tem um componente aqui, ó. Eu vou aqui mais para a direita para mostrar para vocês, que ele chama Tile, esse cara aqui, ó. Então, o componente Tile é o que a gente vai mexer hoje. Eu vou dar um clique nele para abrir o exemplo, né? Então, Open Example. Beleza. O que esse componente faz, tá? A função do Tile, pessoal, é fazer agrupamento dos seus dados. Então, na verdade, ele prepara para agrupar. Então, ele vai criar alguns IDs, alguns códigos de grupo para os seus dados, conforme uma inteligência que você pré-estabeleça, tá bom? Então, tem algumas formas de fazer isso, eu vou mostrar agora para vocês. Então, a primeira, pessoal, ó, vou dar um run aqui. Não, antes de dar um run, vou explicar, né? Então, a primeira forma, que é essa aqui, ó, basicamente, você vem aqui no Tile Method, né? O Tile, quer dizer, é um método de agrupamento, né? Então, por linhas, por número igual de linhas. Então, por exemplo, ó, eu pego, falo para ele, ó, eu quero agrupar por um número de linhas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o total, ele vai olhar o total de linhas que tem dentro da sua base e vai fazer X agrupamentos conforme você execute. Basicamente, ele pegou o total de linha e vai dividir por um número que você determina. Então, aqui, ó, tá selecionado 5, número 5. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o total dos meus dados. Daqui a pouco eu vou dar o run pra gente ver. Daqui a pouco não, vou dar o run agora. Então, ó, eu dei o run, eu tenho 1491 registros de linhas, né? Se eu pegar a calculadora aqui, ó, vou até mostrar para vocês, a gente vai fazer ao vivo que é pra gente validar este tile, ó. Então, eu tenho 1491 linhas. Se eu quiser dividir elas em grupos iguais, ó, eu divido por 5. Eu tenho que ter alguns grupos mais ou menos com 298, outro grupo vai ter 299, né? Então, a divisão de linhas dos grupos vai ficar entre 298 e 299 para eu conseguir as 1491. Vamos ver como é que ele fez, ó. Aqui eu vou olhar para o output, né? Quando eu olho para o nosso output, olha o que ele faz aqui, ó. Do lado, isso aqui, pessoal, só eu mostrando essa parte aqui, né? Na configuração do Tile, basicamente eu coloquei, ó, Tile Method equal record e o número de grupos. Só isso e dei o run, tá? Não mexi em mais nada, tudo bem? Então, aí quando eu fiz isso aqui, ó, eu olho para o nosso resultado, ele cria uma coluna chamada Tile Number, que é essa Tile Num, que é exatamente o código do grupo e a quantidade de células que estão dentro desse grupo. Aí ele cria um número sequencial, né? Então, ó, essa companhia Abraham aqui, Home Repair aqui, ela é a primeira dentro do Tile Number 1. E aí, quando ele vai descendo, ó, daqui a pouco vai chegar no Tile Number 2, que é o segundo grupo, né? O segundo agrupamento. Vamos dar uma olhadinha. Ó, começou aqui, ó. Quando ele chega no segundo agrupamento, repare, ele fez uma sequência de registros. Então, ele colocou 299 registros no Tile 1. Aí, ele começou o 2. Vamos até o final do registro 2, do Tile 2. Ó, ele terminou aqui, 298.
Viu como eu falei para vocês? Como deu 298,2, então o primeiro ficou com 299, os outros 4 agrupamentos vai ficar com 298 registros para dar o total de 1491. Tudo bem? Então ele cria esses agrupamentos. Ah, legal. E depois, como é que eu posso trabalhar com esses grupos? Você pode ir lá na ferramenta de Summarize, se você quiser agrupar, entre outras, né, para trabalhar com esses grupos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, eu vou deletar esse comentário daqui, para a gente ter mais espaço em branco no Canva. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um filtro para a gente olhar só para esse Tile 1, como é que ele ficou, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, Basic Filter, ó, ele criou um Tile Number. O Tile Number eu quero o grupo 1, igual a 1. Essa seria uma outra forma de eu trabalhar com os grupos, né? Além de sumarizar, agrupá-los se eu quisesse, né? De acordo com o ID, eu posso também separar. Então, agora eu tenho uma base que tem só o grupo 1 com 299 registros. E os demais registros, as 1192 linhas, que é o grupo 2 para frente, eles ficaram na saída false. Agora, reparem uma coisa, ó. A nossa última linha desse grupo 1 é a cidade de Stockbridge, certo? Que é a linha 299. Eu tenho a cidade de Stockbridge na saída do grupo 1. E se eu olhar para outra base, ó, para o que ficou no false, no grupo 2, eu tenho 2 registros, ó, são do grupo 2. A linha 1 e 2 pertencem ao grupo 2, tá? Que ficou na saída false do nosso filtro. Que também pertencem à cidade Stockbridge. Então, eu tenho um registro de Stockbridge que ficou no grupo 1 e 2 registros de Stockbridge que ficaram no grupo 2. Eu poderia configurar o tile para ele fazer esse racional, porém, ele não fazer quebras de cidade. Então, por exemplo, você vai quebrar tile em 5 grupos. Só que eu quero que você agrupe por cidades. Então, por exemplo, neste caso aqui, as 2 Stockbridges deveriam entrar no grupo 1. Então, eu quero que esses 2 registros entrem no grupo 1. Tudo que for da mesma cidade fica no mesmo grupo. Eu quero que ele siga esta lógica, ele respeite o agrupamento por cidade. Aí a gente consegue nessa segunda configuração. Essa segunda configuração, então, a gente coloca, ó, o equal record, number of tile 5 grupos. Só que eu falo para ele, ó, não dividir os grupos pelas colunas cidades. Aí, nesse caso, ó, eu vou pegar o mesmo filtro. Ele vai aplicar a mesma lógica, só que ele não vai quebrar cidades em grupos, tá, pessoal? Então, a gente vai dar run. Reparem o seguinte, a nossa saída verdadeira agora ela tem 301 linhas. Nosso primeiro grupo ele ficou com 301 linhas. Por quê? Quando a gente vai no final dele aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Os 3 Stockbridges ele colocou no Tile 1. Por quê? Para não quebrar cidades. Então ele olha a lógica, divide. Só que aí, quando ele chega na linha final, ele vai respeitar esse agrupamento de cidade. Ah, não, eu não posso quebrar. Então essas cidades vêm para o primeiro grupo e eu continuo do grupo 2 para frente com as próximas cidades, ó. Que é a West Stockbridge, entre outras. Aí ele fez pelo nome, né? Tudo bem? Então, quando você usa o tile pedindo para ele agrupar, mas respeitando determinada coluna, ele não divide. Ele agrupa pela coluna que você determinou, beleza? A gente vai ter uma outra forma de agrupar, que é a forma de soma, tá? Então, o que que acontece, né? Dentro da nossa base, ó, eu vou olhar para o input. Vou olhar aqui nosso input. Eu tenho uma coluna chamada Average Sale, tudo bem? Então, o que que o tile vai fazer quando eu peço para ele agrupar por soma, tá? Ele vai olhar se a soma, o agrupamento que ele vai fazer, tem que ter uma soma igual. Então, o que quer dizer isso aqui, tá? Eu venho aqui e falo para ele, ó, o tile method agora é equal sum. E você vai dividir em 5 grupos. Aí ele vai te perguntar qual é a coluna que você quer que eu some. Quando você coloca equal record, ele pergunta se você quer agrupar por algum registro. Quando você coloca equal sum, ele te pergunta qual é a coluna que você quer que eu some. Obviamente, ele já está trazendo o average sale aqui, porque dentro dessa base, eu só tenho essa coluna numérica. Mas ele vai te sugerir uma coluna numérica, do tipo numérico, porque ele consegue fazer soma. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai agrupar em 5 grupos, mas a soma
do average sale tem que dar o mesmo número no 5. Interessante, então ele vai respeitar. Eu vou mostrar para vocês aqui, usando o Summarize, que aí vocês já aprendem uma outra forma de usar o tile, de seguir com o agrupamento, para vocês verem, tá? Então, ó, ele criou grupos, sim, grupo 1, grupo 2, ó. Só que reparem o seguinte, ó. O grupo 1 agora, ele tá terminando no 292. Por quê? Esta soma do average sale vai ser igual a um agrupamento da linha 2. Então, isso aqui é bom para fazer análise estatística, exploração, né? Então, eu tenho o primeiro grupo, eu tenho poucos registros que a soma de venda dá um volume muito alto. No segundo grupo, eu tenho muitos registros, mas a soma de venda cada venda unitária é tão pequena que eu tenho vários registros para a soma ser igual ao grupo 1. Para isso, eu vou pegar aqui o Summarize para a gente conseguir ver isso acontecendo, tá? Obviamente que o tile vai tentar ter exatidão na conta, porém, se não ter como, ele aproxima a soma. Então, eu vou falar para ele assim, ó, faz o seguinte, tile, dá um group by pelo número do grupo. Então, aqui, ó, eu vou chamar de ID do grupo, esse output. E soma para mim o average sale para cada um desses IDs. E eu vou dar um run. Reparem, ó, grupo 1, a soma dá 14.9. Grupo 2, 15.04, é muito próximo. Grupo 3, 14.9 também. Grupo 4, 15.03. Grupo 5, 14.951. Reparem que ficou tudo muito próximo. Então, essa é a ideia do tile. Ele divide em agrupamentos quando você usa o tile sum, né? Equal sum. Ele divide em agrupamentos que deem uma soma muito próxima ou idêntica. Aí depende do seu registro, tá bom? Então, essa é a segunda opção, usando o equal sum. Então, você tem equal record e equal sum. Agora, a gente vai aprender esse Smart Tile. O que o Smart Tile vai fazer? Algo muito parecido com o sum, tá? Com essa parte de soma. Então, ele fez agrupamentos que a soma de determinado campo deu o mesmo resultado. Só que ele vai fazer olhando para desvio padrão. Então, ele vai fazer algo mais estatístico. Então, ele vai criar agrupamentos de acordo com desvios padrões. E ele vai te dar um relatório, na verdade, uma célula descritiva dizendo como é que ficou esse agrupamento. Então, aqui é até legal, é como se a gente estivesse fazendo um data mining dentro dos nossos dados, tá? Descobrimento de dados. Então, eu quero descobrir desvios padrões. Eu uso o tile agrupando de forma smart. Então, eu venho aqui no configurador, a gente coloca, ó, qual método eu quero usar de agrupamento? O Smart Tile. Qual é a coluna numérica que eu quero que ele olhe para fazer o cálculo do desvio padrão, average sale? Aí aqui, ó, quando você coloca output verbose name column, ele vai te trazer uma coluna com o descritivo de como ele trabalhou esse smart, tá? Esse agrupamento inteligente, tá bom? Então tá com essa forma. Vamos olhar para nossa saída? Olha aqui, ó. Eu vou todo para a direita do meu output. Olha o que ele fez, ó. Ele dividiu em grupos. Então, a gente tem o grupo 1. Vamos ver até que linha ele foi? Grupo 1. Ó. O primeiro grupo, ele fez com uma sequência de 600 registros. Aí, ele fez um grupo 0. Por quê? Ele vai olhando os números e quanto menor for o número, ele vai reduzindo os agrupamentos. Então, aqui você vai ter agrupamentos distintos. Então, ele não criou 5. Vocês reparem que no Smart Tile a gente não dá para ele quantos grupos. Ele vai olhar para os dados, ele vai entender os desvios padrões e ele vai criar X agrupamentos para você. E aí, quando a gente olha, ó que interessante, ó. Ele fala o grupo e ele fala o seguinte, ó. Esse Smart Tile é quando o average sale, que é o campo que você colocou aqui, ó, ele está entre 61 e 160. Então, ele vai olhar o desvio padrão da média de vendas entre 61 e 160. Esse é o grupo 1. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Summarize e a gente vai colocar o Summarize aqui, porque daí quando a gente coloca o Summarize, a gente consegue entender melhor. Ó, então eu vou fazer um Summarize que ele group by pelo tile. Essa segunda opção eu não quero. Eu quero que ele fale o seguinte, ó. Me dá o name. Você vai fazer um count, né, para eu agrupar.
e eu quero o max também desse nome. Então, olha só, ele criou pra gente, tá? Grupos. Muito, muito legal isso aqui, ó. Então, ele criou pra gente 5 grupos que começam no -3 e vão até o 1. Então, esse foi o ID que ele criou. Dentro do grupo -3 eu tenho 76 registros. Pessoal, se você não sabe mexer no Summarize, tem vídeo aqui no canal ensinando Summarize, tá bom? Detalhadamente. Então dá uma olhada lá antes de continuar nesse vídeo. Então, ó, dentro do grupo -3 ele colocou 76 registros. E esses 76 registros representam um average sale abaixo de 3,35. Beleza? Aí ele criou um grupo -2 que tem 73 registros, com um average sale entre 3,35 e 8,8. Então você tem um volume expressivo aqui, ó, 149 registros na base, com um average sale menor que 8,8. Aí ele criou um grupo -1 com 213 registros entre 8,8 e 23 e 25. Tudo isso olhando o desvio padrão, tá, pessoal? Fazendo conta estatística. Ele falou que 529 tem ali a média de entre 23, o average sale entre 23 e 25 e 61. Então a maioria dos registros está nessa casa. E não, a segunda maior parte de registros está nessa casa. E o maior volume, 600, estão entre 61 e 160 de average sale. Então ele criou um agrupamento inteligente com base nos desvios padrões da sua base, da sua amostra. Beleza? E aí, pessoal, nós vamos para a última opção, a penúltima opção de agrupamento do Tile, que é a opção manual. Então aqui, olha o que você consegue fazer, né? Quando você coloca o Tile Method, você coloca manual ele, deixa eu já deixar no input aqui. Então, eu coloco ele, ó, a gente aprendeu o Smart Tile, agora eu quero colocar ele manual. Aí eu coloco qual é o campo numérico que eu quero fazer. E eu determino os agrupamentos. Então, aqui eu estou agrupando entre 0 e 10, entre 10, 11 e 50, entre 51 e 100, entre 101 e 500. Eu criei 4 grupos colocando quais são as ranges que ele tem que respeitar. Então, você poderia editar. Só uma coisa, né? Cada range você coloca, dá um enter e digita o número. Então, ó, eu vou criar aqui, ó, quero de 10 a 20... Aí eu quero de 21 até 50 e vou criar um outro grupo que vai de 50 a 200. Então eu vou criar 4 grupos. Vou dar o Run no meu Manual Tile. Quando eu olho para o output, ó, reparem, ele criou os agrupamentos, ó. Então ele criou aqui, foi colocando, então por exemplo, ó, 81 está entre 50 e 200. Então ele é grupo 4. 44 tá entre 20 e 50. Então é grupo 3. Tá? Então, ó, tá entre 51 e 200 o primeiro, grupo 4. Entre 20 e 21 e 50 é grupo 3, então é o 44. O 37 é grupo 3 também. O 19, ó, já está na casa do 11 a 20. Então ele é esse grupo aqui, ele pertence a esse grupo, grupo 2. E assim sucessivamente ele criou os registros, tá bom? E aqui ele vai sempre te dando a sequência, né? Então, ó, esse aqui, 72, é grupo 4 e foi o 14º registro que ele agrupou dentro desse grupo 4. Beleza? Então esse é o manual. E por último, então, a gente vai ter o Unique Value. Então, a gente já aprendeu Equal Sum, Equal Record, Smart Tile, o Manual, que foi o último que a gente fez, a gente tem o Unique Value. O Unique Value, pessoal, ele é bem simples. O que ele vai fazer, ó? Você vai colocar aqui no método Unique Value. Eu vou fazer no de cima, tá? Para vocês acompanharem junto, ó. Eu vou vir aqui no método, eu vou colocar Unique Value. Aí aqui embaixo eu quero dizer para ele assim, ó, você vai agrupar por valores iguais de determinado campo. Então eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, average sale. Tá? Então eu quero que você olhe, aqui eu posso colocar qualquer um dos campos, tá? Ou eu posso selecionar todos. É muito parecido com o componente unique, né? Então ele vai olhar para o average sale, quando tiver o mesmo número, esses registros pertencem ao mesmo grupo.
E aí eu não sei quantos grupos ele vai criar. Eu só sei que eu quero que ele faça esse agrupamento por registros iguais. Se eu selecionar mais de um campo, ele vai olhar para a igualdade desses 2, 3 ou mais campos. Então, ó, vou colocar average sale, eu vou dar o run. Deixa eu deletar esse comentário daqui. Vamos olhar para o nosso resultado? Olha só. Reparem o seguinte, ó. Ele criou... Eu vou dar só uma organizada para vocês verem registros iguais, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho 2 grupos 63, um grupo 62, 2 61. Ele criou 63 grupos olhando para o average sale. Esses 2 caras é average sale 98. Eu só tenho um cara com average sale 96, então ele é um grupo só. Eu tenho 2 caras average 95. Então, eles são grupo 61. E assim sucessivamente. Ele foi criando por registros iguais. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, eu quero que seja o average sale e os cities, ó. Nesse primeiro exemplo, ele criou 63 grupos. Vamos ver agora quantos ele cria. Se eu olhar por cidade e average sales, vou colocar aqui, ó, do maior para o menor. Ele igualmente cria 63 grupos. Por quê? Agora, reparem o seguinte, ó, o grupo 63 tem esses 298 aqui. E na cidade, ó, os dois são de Nantucket, tá vendo? São da mesma cidade. Então, ó, vou dar um run. Agora que eu botei address. E aí, reparem aqui, ó, no tile none. Se eu botar do maior para o menor, agora eu tenho 100 grupos. Por quê? Porque eu tenho poucos casos onde eu tenho o mesmo número de average sales e o mesmo endereço. Tudo bem? Então, ele criou 100 grupos. Quase que cada linha é única, ó. Reparem, ó. Todas as linhas são quase basicamente únicas, porque dificilmente vai bater average sale e endereço, e campo endereço. Tudo bem? Bom, pessoal, então esse foi o componente Tile para a gente criar agrupamentos dos dados. Vocês viram o Smart Tile, que legal, né? Olhando para o padrão, descobrindo agrupamentos. Posso criar meu agrupamento manual, eu determino as ranges. Podemos criar pelo número de linhas, distribuir de forma igual. Posso criar por soma, para que a soma dê o mesmo resultado. E por último, posso criar por registros únicos, né? Então, os campos que têm mesmo formato, mesmos dados, eles se agrupam, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like nesse vídeo, muito importante pra gente. Compartilha para quem você acha que é interessante esse tipo de informação, esse tipo de aprendizado. Não se esquece, né, de sempre deixar um comentário com o que você tá achando, com dúvidas pra gente te ajudar. E semana que vem tem mais, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.